Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, 17 horas e 9 minutos, dia 2 de 2 de 2022, vários patinhos na lagoa. Eu agradeço a atenção, carinho, amizade, audiência. Vamos em frente, firmes na luta. Hoje tem Corinthians e Santos, Corinthians 3, Santos 0. E eu vou começar os trabalhos complementares, porque senão ia ficar um vídeo muito longo de manhã, prestigiando os nossos amigos aqui do YouTube. Yuri Rosendo, caro Wagner, como disse na semana passada, o 113.500 poderia ser um ponto importante para o primeiro trimestre. Concordando com o mestre que a trajetória é essa geração 115, como do desafio. Bateu e recuou considerando não muitos aspectos gráficos, mas incertezas macroeconômicas e por sentir que as commodities poderiam sofrer alguma correção. Poderia, por gentileza, avaliar Eternit e Zetec? Maravilha, obrigado por compartilhar seu estudo. Na verdade, Yuri, quando eu fiz a projeção, eu deveria ter levado isso em consideração, mas tem o feriado do Ano Novo Lunar Chinês. Isso reduz pra caramba a liquidez aqui no Brasil, né? Então realmente você comentou, bateu ali, voltou, mas logo menos busca o 115k. O nosso querido amigo, ele está pedindo o Eternit. Olha que interessante, né? A Eternit, ela fez um padrão que a gente percebe em alguns ativos no momento, que é o triângulo. Aqui dá para forçar mais ou menos um triângulo assim, ou pegar essas retas e rompeu. Eu acho sempre interessante quando eu tenho uma resistência, que no caso, Yuri, é 17,77, e acima dela não tem nem outra até os 22, até 21,75. Isso é bem interessante. Então, quando você tem essa movimentação e tem um dia de correção como hoje, na minha visão é a oportunidade, mesmo porque, ó, qual que era o topo anterior? 17,70, a mínima de hoje, 17,75. Então, gerou oportunidade, eu penso que tem mais espaço para subir. Quando eu vejo um gráfico desenhado dessa maneira, enquanto vos falo, eu já estou tomando aqui aquele Powerade azul, que eu acho que o camarada toma pela cor, ele sai voando, falando umas 5 línguas e dando cambalhota, que a minha filha adora. Então, pelo semanal, né, a gente vê uma situação gráfica favorável à compra, né? Então, e com base no semanal, se houver o rompimento de 21,75, vai ter um fundo topo fundo, pivô de alta. Então, nosso querido amigo Yuri, ele pediu também a Zetec, EZTC 6. Quem gosta de EZTEC é meu amigo André Moraes, né? Ele gosta de, na verdade, de Cirela. Ele é engenheiro civil. Outro dia eu estava lá na live dele, ele falou para combinar das nossas famílias irem ao estádio. Vamos embora. Será um prazer, um cara bacana, que eu já conheço há tantos anos. Um dos melhores amigos que eu tenho na bolsa. Então vamos lá. O que faz a EZTEC? A EZTEC faz uma correção no preço. Não é correção no tempo porque tem inclinação. Está num topo anterior, ó, 20,66, oportunidade de compra. Se ela apertar aqui para os 20, é uma possibilidade, mas eu acho difícil. Acho mais fácil essa média subir. Perfeito? Temos o Henrico Postiglione. Professor, tudo bem? Tudo ótimo. Gostaria de operar posição no índice, porém não achei muitas informações a respeito. Como funciona a dinâmica de operar a posição em futuros? As ordens stop limitadas podem ter validade de mais um dia? Não, elas são canceladas ao final do dia. Quando é realizada a rolagem? Bimestralmente, na quarta-feira mais próxima do dia 15, querido. E o preço médio se altera? Você tem que somar aquilo que o spread da rolagem, se altera sim. Então você está, por exemplo, com a operação, o seu médio é 110. Deu 800 pontos de spread, o preço vai para 110,800, ok? E disponha. Espero que tenha sido útil. E mais um negócio. Eu vou responder aqui no seu... Eu vou responder na sua pergunta, eu vou colocar o link que a gente consegue ver o ajuste diário de posição, olha só. Tá bom? Então vou colocar aqui, não é no Henrico, responder. E disponha sempre que você precisar. Aqui, querido, você consegue ver o ajuste diário de posição. Perfeito? Legal. Antônio Santos, boa tarde, mestre Wagner. Poderia comentar o fechamento do fluxo estrangeiro em janeiro? Claro. É recorde? Não. Nosso amigo falou que teve uma palhinha a mais. Ele colocou nos comentários do outro vídeo. Poderia analisar
CVAV3, uau, que ativo é esse? Semanal e diário poderia. Será que tá certo esse código? CVAV3. Seria CVCV3? Se não for CVCV3, você me fala que depois eu estudo, mas esse aqui eu não achei. No semanal e diário, Bob estava desenhando W. Seria coincidência a validação de divertimento? Entendo que vai estourar o 126, mais especificamente esse fluxo de investidores prosseguir. Estou contigo. Eu acho que você está pedindo CVC. Se não for, você pede que eu faça de novo sem problema nenhum. CVC B3, que é a CVC Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Mensal, semanal, diário. Olha, no mensal precisa acionar o martelo. O fará 14,47. Ponto número 1. Certo? Ponto número 2. No semanal, o ativo tá xoxo, né? Só que buscou uma região de suporte. Não é assim o meu setor preferido no momento. Entre a compra e a venda eu até compraria com a correção. Tá caindo 5,81. Então acho que vale o risco. Buscando suporte na média. Aqui, pessoal, só para explicar para vocês, ó, esse link do ajuste diário. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o IN, né? Ó, o G22. Então tem o preço anterior, o ajuste, a diferença e a quantidade. Ó, 197,60. Valor de ajuste por contrato. Perfeito? E o fluxo, apesar de ter sido um fluxo muito forte, de acordo com o nosso amigo, eu não lembro quem colocou, mas vocês conseguem ver no comentário do vídeo anterior. Ele foi um pouquinho maior, acho que no final de 2019, ou em novembro, outubro. Ó, minério de ferro subiu em Singapura, ok? 140,85, continua negociando normal em Singapura, normalmente. Vamos ver o fluxo aqui. Ó, investidor estrangeiro ingressa com 1,179 bi na B3 dia 31, soma 32,490 bi. Foi quase recorde. Certo? E hoje, depois do pregão, tem balanço da Cielo. Boa tarde, mestre. Média móvel exponencial de 5 períodos. Uma curiosidade técnica. Poderia explicar como escolheu como média curta e não 8 ou 9 outras? Sim. É uma curiosidade antiga e sempre esqueci de perguntar. Antônio, eu escolhi as médias 5,21 baseado em trabalho de experiência de backtest. Ou backtest. Backstreet Boys. Então a pronúncia certa é back. Eu acredito, eu falo muito isso, por que exponenciais? Porque exponencial dá mais peso ao que é mais recente e menos peso para aquilo que é menos recente. Por que 5,21? Acredito eu, porque 5 toma-se quase sempre como base o gráfico diário, seriam 5 pregões ou uma semana. E 21, um mês útil de negócios. O Wagner Ribeiro, boa tarde, Xará. Agradecido mais uma vez pelos estudos dos meus papéis. Sou corintiano. E faltou falar que eram 4 papéis, mas esqueci da BBS 3. Pô, corintiano como eu, vamos de repente marcar todos os corintianos da Top Traders, vamos ao estádio juntos. Pensou numa final aí contra o Palmeiras, contra o São Paulo, que show. Meu xará, uma das suas 4 ações é BBS 3. A simetria remete a um teste de 33,42. E Wagner, acho que é um recuo normal, né, dentro do movimento. Depois que ela fez a pinça aqui embaixo e o arame, ó, vamos fazer conta. Vamos pegar mais ou menos máxima e mínima, ó, vou dividir 32,94 por a mínima da pinça, 28,20. A gente está falando numa valorização de 17%.
Só que essas correções, na minha visão, elas geram oportunidade. Não precisa exatamente bater na média, porque essa média vai subindo também. Então, eu acho que o caminho para esse ativo é um caminho de alta, né? Inclusive tem uma LTB que a gente pode ver no semanal. A simetria remete a 33,42, mas eu acho que vai no mínimo a 35,24. Né? Acima de 35,24, 37,65. Eu colocaria 37,65 como alvo. E, queridos, podem comentar aqui nesse vídeo, que amanhã eu volto aqui se tiver algum comentário, eu olho aqui também e aí a gente coloca tudo em dia. Perfeito? Marcel Fernando Bonassi, querido amigo, em termos de candlesticks, quais são os 4 mais poderosos sinais que você considera? Por isso que eu falo, vocês me apertam, eu tenho que refletir e sair da zona de conforto. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que a pinça de fundo e de topo, o padrão penetrante ou a nuvem negra quando é no topo, um martelo com longa sombra inferior ou uma estrela cadente com longa sombra superior e o arame no fundo ou no topo. Certo? Sem titubear. Eu acho que são os 4 mais fortes. Tem um também, Marcel, que é o bebê abandonado de topo e fundo, mas ele é muito raro. Ou a ilha, quando é mais de um candle, quando tem isolamento de corpo e de sombra. Mas não é tão aplicável porque ocorre com uma frequência muito baixa. Certo? Ó, o minério. Ritmo devagar e sempre, ó, topo anterior aqui no semanal. Petróleo, como diz a molecada, tudo dominado. Pode corrigir, mas a tendência deve prevalecer. Títulos americanos de 10 anos também, ó, vamos colocar aqui o diário. Tá com cara de topo mais baixo que o anterior. E aí os índices americanos, né? Olha, no semanal tá subindo 0,66 e tá acima da média de 21 o índice Nasdaq. O S&P, ó, subindo 0,99, já rasgou a média de 21 e o Dow Jones. Ó, o Dow Jones, os padrões aqui são violentíssimos, né? Eu acho que vai subir. Na verdade não, né? Na semana a gente teria que pôr o semanal aqui, então o Dow Jones 2,63 na semana, corrigindo. O S&P acionou o martelo a 4453, está subindo 3,61. E o índice Nasdaq acionou o martelo, está subindo 4,82. Pessoal, assim, esse candle, você fala, pô, mas isso aqui não é um martelo, né? Isso daqui, na verdade, é um filhote de martelo com spinning top, que é quando eu tenho sombra inferior e superior. Mas essa, como é inferior é um pouco menor, tá mais para martelo que para spinning top, mas é um filhote de ambos. É um híbrido, a palavra do momento é híbrido. O VIX está em queda, né? Acho que assim deve continuar. O objetivo do VIX é 17,36. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, ele tenta repicar, mas a força vendedora empurra para baixo, apesar de estar numa região de suporte. E nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, a aproximação entre média e preço que esticou muito rápido. Agora, pessoal, esse padrão entre os dias 5 e 6 de janeiro é um Arami Cross, porque o BB é um doji ou uma cruz. Certo? Os outros itens aqui nós já estudamos. Vou falar de mini índice e mini dólar. Não, mini dólar está esperando o Copom, mas está mais para venda porque respeitou a média de 5 e desceu, está mais perto da mínima. Eu acho que está devendo o teste dessa parte baixa aqui do canal. Pela simetria desenhada, deve descer a 5.290. Continuamos vendidos. O Ibov passa por uma correção, aproximação entre média e preço. Não seria muito divertido para quem está comprado ver o Ibov abaixo de 111.200, né? Que é ficar com cara de topo duplo. E a mesma leitura que se aplica ao BOVA11, aí no caso o eixo aqui seria na boca do gap, R$ 107.
O milho, eu acho que logo menos ele vai dar oportunidade de novo. Nós acertamos milimetricamente a saída aqui em cima. Obrigado pelas congratulações que alguns mandaram via direct também por e-mail. Eu acho que eu respondi tudo. Volume muito forte, mas aqui nos 95 a gente vai ficar de olho também. E o mini índice? O mini índice eu fiz uns stories. Agora há pouco me comuniquei via Telegram também. Primeiro, o movimento de aproximação entre média e preço. Também seria interessante que não perdesse o 111,575. Acho que não vai perder. Aqui eu vou traçar uma LTA. Espero também que não desça nem até essa LTA. O volume reduzido, pessoal, com certeza mais que Mega Blaster absoluta é feriado no novo lunar na China. Ó. Pra vocês verem a importância que tem a China aqui no Brasil. O que eu dizia no Telegram e também no Instagram agora há pouco. Vamos lá. Eu dizia o seguinte. Eu peguei um gráfico de 15 minutos. Para quem não segue, o nosso Telegram tá na bio lá do Instagram. Instagram é Top Traders Underline. Bom, primeiro, né? Parece que dá para traçar uma LTA aqui. Não, aí é querer inventar moda. Eu não gosto dessas doideiras. Eu gosto de um negócio mais objetivo. Não tem LTA nenhuma. Então vamos lá. O que tem aqui? Vamos marcar esse suporte, 111,970, a mínima do dia. Legal. Aí nos passa a impressão que há um padrão da alavanca. Fundo mais alto que o anterior, reflete algum nível de ansiedade da força compradora. Nós temos uma pinça. Aqui onde está circulado. E além da pinça, a gente vai ter aqui em cima um topo mais alto que o anterior. E a gente vai ter um fundo mais alto que o anterior, por isso que tem alavanca. E outra pinça. Interessante, né? Acionou um pivô de alta e eu adiantei que seria acionado nessa região. Acho que aqui é 450 o ponto, né? Isso, 112,450. E agora está desenvolvendo. Claro que não vai fechar positivo hoje, não dá tempo. Mas se não tiver nada anômalo que venha do Copom, amanhã deve ser um dia de alta. Né? Eu acho que o 112,770 ainda hoje vai buscar. Talvez feche até levemente acima dessa região. Perfeito? Aí o que faltou eu fazer? Faltou eu fazer Ambev. O ativo não me convence, ó, tá cumprindo um A, que loucura, né? Cumprindo um A no mercado em recuperação. A B3, SA3, eu já acho que ela abre oportunidade, porque ela tem uma região que marcou topo 1, 2, 3 vezes no mês de setembro. BBS3, movimento normal, né? O Comentara, aproximação entre média e preço. Bradesco, a mesma coisa. Nessa média tem que subir, é a mesma coisa na Itaúsa. Precisa ter um equilíbrio, nada mais é que a entrada de novos compradores. Nesse caso, a média e preço estão de algum modo distante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu marquei para responder coletivamente e tal. Cara, as pessoas do grupo do meu prédio, do condomínio, a gente tem sala alugada, os caras estão preocupados com enchentes que envolveram outras pessoas. Não é o caminho que a pessoa passa, não muda a vida dela. Por que a pessoa não se concentra naquilo que é importante para ela, né? Eu não consigo entender. Aí enche o grupo de fotos, de coisas negativas. Eu de verdade não entendo.
Né? O que, que muda a vida da pessoa, ela gastar a energia dela com algo que não impacta a vida dela. Olha aqui, eu recebi aqui uma mensagem do meu querido amigo Horácio Falcão, que me acompanha há muito tempo, é uma pessoa maravilhosa. Ele pergunta, qual a diferença entre day trade e swing trade? Parabéns pela dedicação, altruísmo e competência do admirador silencioso Horácio Falcão, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior respeito, minha equipe adora você, Falcão, sempre muito educado com todos. Porque tem aluno que é legal comigo, mas aí ele maltrata a minha equipe, aí não vale, porque eu fico sabendo. Né? Aí não adianta você me tratar bem e maltratar a minha equipe. Né? São poucos, mas tem, eu sei. Querido, diferença entre day trade e swing trade. O day trade é aquela operação, seja na compra ou na venda, que a gente encerra no mesmo dia. Inicia-se a operação e encerra-se no mesmo dia. Né? Inclusive o imposto de renda é um pouquinho maior, são 20%. E o swing trade é aquela operação que não se encerra no mesmo dia, o imposto de renda é 15%, e tipicamente, para quem acompanha a análise técnica clássica, ela se estende de 3 semanas a 3 meses. Eu, professor Wagner Caetano, entendo que quando o day trade dura menos de 3 semanas, eu chamo de guerrilha. Então é isso. Aí nós vamos ter Itube, que está testando um topo anterior. Né? Não acredito que ela desça muito mais aqui, que essa média deve subir, mas é absolutamente natural o movimento de correção. E a Samba, a decepção do dia, né? Saiu o balanço, está caindo, e a gente tem o ativo na mão, tem volume, acho que está marcando fundo. É o que eu acho. Aí a gente vai ter Petrobras. Petrobras aqui na tela. Se ela perder o 31,95, faz pivô de baixa. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Aí nós temos Vale, né? A Vale subindo, acompanhando o minério. Eu acho que esse oco vai ser uma pegadinha, um trap, uma armadilha para os vendidos e não vai prosperar. Vi de barra de ontem. E aí nós teremos China 11. China 11 não me convence, mesmo acionando o martelo. Não acho que está interessante. E para a gente finalizar, carteira Fly USA é uma carteira volátil, então a gente tem, por exemplo, ativos como a AMD voando aqui, deixando gaps. Cara, meu mouse ficou louco aqui. Uau! A gente tem a AMD. A AMD eu acho que não vale mais a entrada, a United Steel ainda vale, está rompendo a média de 21. Temos Apple, que eu acho que tem um bom espaço para subir, mas a entrada mais interessante ela ficou para trás. A Caterpillar eu acho que está num ponto embrionário, acionou o martelo a 201,60. Nós temos 3M, que eu acho que está numa fase embrionária, utilizando os corpos, é um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. JP Morgan, ativo de ouro, tem amplo espaço para subir, está lutando para acionar o pivô a 150,57. Deere Company, que é a John Deere, né, tá subindo passo a passo, por simetria vai a 388, mas eu acho que vai estourar, vai romper. E nós temos GM aqui na tela, quem comprar pega numa fase embrionária, entendendo que nós temos um fundo duplo com eixo a 53,99. Tesla também eu acho que quem comprar pega numa fase embrionária, esse padrão é uma Morningstar estrela da manhã. XP abrindo uma oportunidade, uma correção mais forte, Meli, Mercado Livre também, sou fã da empresa, acho que está absurdamente descontada nessa região e fazendo fundo duplo com rompimento falso de 1018 no semanal e acionando um martelete aqui a 1050,78. Aí nós temos a carteira Imersão Pocket, que é uma carteira volátil também. Percebam que no semanal ela está rompendo 6,74, isso é muito bom. Aí temos Smart Fit, uma simetria em V que joga o preço lá para os 25 ainda em fevereiro. Soja 3 precisa romper o 14,59. Nós temos aqui, vou colocar o gráfico diário. A simetria, na minha opinião, mais favorável à compra. Nós temos um Aramia, mulher grávida japonês. YNDU, que na minha visão a melhor opção do setor educacional, está rompendo hoje. Uma Cunha Gemate, na minha visão, a melhor opção de varejo. Faz uma correção no topo anterior, né, que é o eixo de W na média, para decolar e acionar pivô de alta a 6,16. E nós temos Rapt 4, que para mim, melhor opção do setor de automóveis.
Cara, meu mouse tá vivo aqui, não é possível. Uau, tá tudo movimentando sozinho aqui. Forças do além. Ela tá num topo anterior aqui, a 11,75. Tem alguém querendo fazer os estudos por mim aqui. Aí tem caixa seguridade, 2 soldados brancos, correção, oportunidade. E por fim, BKBR3. Nós temos aqui o 6,46. É uma alternativa interessante, mas é uma ação que está na minha mira para uma possível troca, mas mantemos por enquanto. Então hoje o mercado está mais fraco mesmo, vai esperar Copom. Acho que amanhã é dia melhor para quem está na compra do mini índice e também na venda do dólar. Poderia cair mais, a gente tem alvo a 5,287, mas não colocam aí as ordens. Qual que é a minha ideia? Deixar violar 5,287, trabalhar uns 10, 15 pontos abaixo, para a gente trabalhar com stop no 5,287, tentar continuar surfando a baixa, aliás, mantendo um stop garantindo os 500 pontos. É o padrão sniper ou canguru. Por quê? Você não abre mão da agressividade que são típicas de um sniper ou de um canguru, só que o movimento é calculado, é milimétrico e tem a proteção do sniper, né, que dá cada passo calculado, assim como o canguru protege seus filhotes na bolsa. Um grande abraço a todos. Hoje Corinthians 3, Santos 0. Sigamos juntos que juntos somos mais fortes. Valeu!